Prezado colega, apresento neste momento um balanço da gestão AMB 2017-2020. E desde já gostaria de, em nome da diretoria, agradecer por todo o apoio com que fomos brindados e sem o qual não teria sido possível levar a cabo as importantes conquistas obtidas nessa nossa gestão. Logo no começo, um dos fatos mais alvissareiros. Obtivemos, junto ao MEC, a moratória das escolas médicas, tão combatida, tão tentada de ser mutilada, mas ainda vigente, e que colocou um freio na abertura irrefletida de escolas médicas sem condições mínimas para formar médicos que possam atuar de maneira digna e ética no atendimento da saúde do povo brasileiro. Então, um marco importante obtido nessa nossa gestão e ainda vigente, que é a moratória por 5 anos de abertura de novas escolas médicas. E ainda no começo, apresentamos toda a nossa preocupação com a formação do médico, já que na nossa primeira reunião do Conselho Deliberativo de Natal, foi votado por unanimidade e aprovado a questão da necessidade de um exame de suficiência. Vejam, senhores, isso em 2018, que é objeto, nesse momento, do PL 4667 de 2020, e que visa exatamente tornar obrigatório a prestação de um exame de suficiência antes que o egresso de uma escola médica possa, então, ter a sua permissão de atuar como médico. Outra atuação bastante importante do começo da nossa gestão foi um trabalho junto às entidades sindicais, junto ao Conselho Federal de Medicina, junto à Associação Nacional de Médicos Residentes, para que pudéssemos sintonizar a nossa atuação, trabalhar conjuntamente. E um fruto do qual muito nos orgulhamos foi exatamente, após alguns anos, a realização do 13º Encontro Nacional das Entidades Médicas, onde 300 delegados validaram uma extensa pauta, dentre os quais o exame de proficiência, a própria moratória, e que serviu de base para as atuações seguintes. Então, sem dúvida nenhuma, foi fundamental essa sintonia de atuação das entidades médicas em prol dos interesses do médico da medicina brasileira. Outro fato importante foi transformar a AMB, em obediência ao seu estatuto, numa entidade de abrangência nacional. Ou seja, somos 27 federadas, 396 associações regionais, 54 sociedades de especialidades. Então, essa diretoria nos prestigiou e conseguimos reativar as federadas de Rondônia, Roraima e Amapá. Então temos hoje 27 federadas ativas. Nossa gestão, sem dúvida nenhuma, se notabilizou por todos serem ouvidos. Não nos furtamos a estar nos extremos do Brasil, em Roraima, no Amazonas, Pernambuco, nas minhas Minas Gerais, no Acre, no Espírito Santo, no Paraná, no Amapá, no Piauí, em Foz do Iguaçu, em Brasília, em Santa Catarina, Goiás, no Rio de Janeiro, Mato Grosso, em São Paulo, nas regionais como de Santos, no interior de São Paulo, em Sergipe, no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Rondônia, em Alagoas, na Bahia, no Pará, Maranhão, Tocantins, ou seja, todos os pontos do território nacional tiveram voz e vez nessa nova gestão. Sintonizados com os interesses da classe médica e que são discutidos em Brasília, recentemente inauguramos o Espaço AMB Brasília, uma nova estrutura de apoio, assessor parlamentar, secretária, 4 salas exclusivas, inclusive compartilhamento para a sociedade, especialidades federadas, um veículo e motorista. Tudo isso localizado na sede da nossa federada de Brasília, a MBR, e totalmente à disposição para fazer grandes eventos, grandes reuniões, receber autoridades, receber os parlamentares que nos representam no Congresso. Tivemos uma forte atuação internacional, felizmente reconhecida. No nosso mandato, o colega Miguel Roberto Jorge exerceu a presidência da Associação Médica Mundial. Eu estou, nesse momento, presidindo a Confederação Ibero-Latino-Americana de Entidades Médicas.
Professor Vanderlei Bernardo, hoje é chairman da rede ibero-americana para guias de prática clínicas dentro do Guideline International Network. E pouco antes do começo da atual pandemia da Covid-19, tivemos aí um último evento presencial, talvez o único evento presencial da WMA esse ano no mundo, e foi realizado no Brasil, em São Paulo, sob a presidência do Miguel Roberto Jorge. E já que falamos em pandemia, ainda em fevereiro já estávamos junto às autoridades do Parlamento, do Ministério da Saúde, efetuando os primeiros contatos. Subsequentemente, os primeiros dias de março, convidamos então o secretário de Saúde de São Paulo, Dr. José Henrique German Ferreira, para participar de uma reunião extraordinária realizada no dia 3 de março do Conselho Científico, que foi a embrião da criação do Comitê de Crise Covid-19 da ANB. Em março, a ANB solicitou a suspensão dos eventos das federadas e sociedades de especialidades, definiu também a suspensão dos títulos, né, das provas de títulos especialistas e certificados de área de atuação. Criamos informação qualificada através do nosso site, que obteve um recorde de acesso. Basta dizer que entre os dias 12 e 14 de março de 2020, tivemos 370.464 acessos. Temos matérias nossas nesse momento que ultrapassam 1 milhão de acessos. São recordes históricos, mostrando que informação qualificada é realmente um grande serviço, uma grande prestação de serviço que nós prestamos para a população e para a classe médica. Estabelecemos um conjunto de diretrizes que permanece como base através das suas atualizações para definições de políticas de diversas instituições públicas e privadas, e mantém-se no site à disposição de todos, devidamente atualizados. Lançamos um boletim sobre a Covid-19, uma série de publicações específicas com artigos de alta relevância, sempre muito bem fundamentados, e de maneira a difundir entre os colegas, entre as autoridades, a todos, informações as melhores e mais atualizadas disponíveis a respeito da Covid. Participamos conjuntamente com o Ministério da Saúde, da Ação Brasil Conta Comigo, ou seja, participamos efetivamente da busca de colegas que se voluntariaram para ir para as cidades, por exemplo, de Manaus, de Macapá, atuarem conjuntamente nos picos da pandemia. Atuamos desde o começo numa questão que afeta o dia a dia do colega, especialmente os que estão à linha de frente, que é a questão das faltas de EPIs e do uso adequado. Então, abrimos o site, realizamos uma pesquisa sobre a falta de equipamento, denunciamos ao Ministério da Saúde, ao Ministério Público do Trabalho, Secretarias de Saúde e à imprensa, obtivemos mais de 3.000 denúncias em todo o país, de todas as unidades da federação, e participamos conjuntamente com autoridades e gestores na solução de vários casos de provimento de EPIs para os colegas. Conseguimos também, através de parcerias, a doação de um número expressivo de EPIs e que foram distribuídos através das nossas federadas do Acre, de Rondônia, do Tocantins, do Espírito Santo, da Bahia, de Mato Grosso do Sul, ou seja, do Rio Grande do Sul, de todo o país. Nós levamos uma quantidade muito grande, uma doação muito grande, e no Rio Grande do Sul, por exemplo, o próprio governador do estado recebeu o conjunto dos EPIs doados pela Associação Médica Brasileira. Atuamos conjuntamente com autoridades internacionais através da realização de webinários, notadamente um que envolveu o Ministério da Saúde uruguaio, o Ministério da Saúde brasileiro, o governo e o governador do Rio Grande do Sul, o Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, mais a Associação Médica Brasileira, nossa diretoria científica, e que resultou do estabelecimento das bases iniciais das políticas para aquelas cidades gêmeas entre o Brasil e o Uruguai. Também nos batemos muito ao lado e no interesse dos colegas e sendo fiéis, pelo fato de sermos signatários da Declaração de Helsinki, da Associação Médica Mundial, a respeito da autonomia do médico e do paciente.
E no que tange a prescrição de drogas chamadas off-label, já que estamos em tempo de pandemia e entendemos que o médico detém o respaldo e a autoridade científica para, conjuntamente com seu paciente, tomar as melhores decisões que julgarem cabíveis, e entendemos que críticas às posições tomadas nesse aspecto não são cabíveis. Portanto, a AMB se posicionou não a favor de tratamento A ou tratamento B, mas a AMB se posicionou firmemente na defesa da autonomia, da valorização do trabalho do médico. E também cuidamos dos aspectos econômicos, através da atuação de vários colegas, como o Dr. Márcio Fortini, Dr. Jasmin, diretores da AMB, mas também o Dr. Gleison Godin, então presidente da SBOT, o colega Dr. Zé Eduardo Fernandes da SBU. Nós gestamos uma proposta dentro da AMB que visava o estabelecimento de uma linha de crédito para profissionais médicos, pessoas físicas, e que acabou se transformando no Congresso em uma linha de crédito, uma lei, a Lei 1445 de 2020, aprovada em tempo recorde. A nossa proposta foi apresentada ao Ministério da Economia, ao ministro Paulo Guedes, no dia 17 de abril de 2020, e a lei foi aprovada cerca de 4 meses depois, em 21 de 8 de 2020, ela passou pela sanção presidencial, passou pelas duas casas e foi, então, publicada no dia 21 de 8 de 2020, uma lei que estendeu não só para os médicos, mas para todos os profissionais liberais do país, uma linha de crédito com juros subsidiados, carência adequada, mitigando os grandes efeitos da questão da pandemia. Temos atuado também na questão da relação da telemedicina, sempre com base na declaração da Associação Médica Mundial sobre Ética em Telemedicina, que foi uma política adotada na 58ª Assembleia Geral em Copenhague, em 2017, e editada na 69ª Assembleia Geral de Reykjavik, na Islândia, inclusive que eu tive a honra de estar presente, e onde elegemos o Dr. Miguel Roberto Jorge, presidente da WMA. Então, os fundamentos da telemedicina precisam obedecer à questão ética, aos interesses de médicos e pacientes, e debatemos conjuntamente com o CFM, recentemente, numa reunião extraordinária do nosso científico, a nova resolução que vai regulamentar o uso da telemedicina tão logo seja decretado o final do estado de pandemia. Então, essa resolução entra, volto a dizer, uma resolução que teve muitas contribuições de sociedades, de colegas, da própria AMB, e que resguarda, então, interesses de médicos e pacientes. Outro fato importante, a nossa CBHPM, com 1.208 alterações, foi recentemente publicada na sua última versão. Ou seja, graças a um trabalho intenso da Diretoria de Defesa Profissional, da Sociedade de Especialidade, dos colegas, 1.208 alterações visando valorizar a nossa atuação. Com a questão da residência médica, fizemos aí um convênio com a ANRIGS, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, firmado em setembro de 2019, e que visa a objetivação de levar o exame de residência para todo o país. O exame, as provas são realizadas há 48 anos pela ANRIGS, e a prova de 2020, inclusive, conjuntamente com a Associação Médica Brasileira, já de âmbito nacional, teve um recorde de inscritos, 8.162 colegas se inscreveram. Ainda com relação à questão da formação do médico, a residência médica se reveste uma importância fundamental. E dessa forma, estabelecemos conjuntamente com a ANRIGS, que realizam exames de proficiência e admissão para a residência médica há 48 anos, um convênio desde setembro de 2019, para que aquele teste, aquele exame tão tradicional, de tanta qualidade, fosse estendido para todo o Brasil. Então, hoje, o exame ANRIGS é o exame AMB ANRIGS, é de abrangência nacional e contou, em 2020, com um recorde de 8.162 inscritos. Também, com relação à questão da residência, participamos da atualização de várias matrizes de competência dos programas de residência médica, que foram publicadas em novembro de 2018, e propostas de vistorias dos programas em 2019. E um apoio muito grande para coibir o reconhecimento como especialista daqueles possuidores de título de pós-graduação lato sensu, os chamados pós-graduandos, ou seja, nós entendemos que título de especialista é através da prova AMB ou da residência médica.
A residência médica em relação à pandemia, avaliamos os impactos em conjunto com a Sociedade de Especialidades, efetuamos propostas junto à Comissão Nacional de Residência Médica, fizemos no dia 14 de julho, na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, uma reunião destinada a acompanhar o enfrentamento da pandemia e apoiamos a divulgação da pesquisa Unifesp da Escola Paulista de Medicina para avaliar o impacto das mudanças no estado psicológico desses profissionais, desses nossos jovens colegas. Ou seja, atuamos com muita intensidade com relação à questão da residência médica. E se falamos em especialidade, título especialista, né, o que notamos? Aumento na busca pela titulação. Em 2020, as provas foram suspensas por 90 dias a partir de 18 de março, e mesmo diante dessa diversidade, nós conseguimos conceder ainda em 2020 6.225 títulos especialistas, ainda um pouco distante de 2018 e 2019, quando entre 10.500 e 11.500 títulos foram efetivamente concedidos a novos colegas, novos especialistas. Mas para um ano de pandemia, entendemos que todas as políticas tomadas foram as mais corretas e o resultado mostrou-se bastante satisfatório. No projeto de diretrizes, 400 inclusões e alterações foram feitas e 86 encontram-se em produção. Trata-se também de um projeto de muito interesse, de muito alcance no dia a dia da atividade dos nossos jovens colegas, dos colegas em geral. A revista científica da MB, publicada desde 1953, indexada Cielo, teve um novo projeto gráfico mais atraente, valorizando autores e entidades. Resultado, a nossa revista teve 5 milhões de acessos aos artigos, um fator de impacto de 0,915, 1.175 artigos nacionais e estrangeiros submetidos e edições que tiveram que ser ampliadas para 150 páginas, além das edições temáticas, tamanho o sucesso e tamanho a demanda que tivemos. O nosso jornal institucional também sofreu uma atualização dos seus projetos gráficos, visando manter e intensificar a conexão com o associado, e a criação da seção chamada Sem Jaleco, com histórias de médicos que têm uma segunda paixão, além da medicina. São escritores, músicos, chefes, cultivadores de orquídeas, surfistas, sem dúvida nenhuma mostrando que temos que estar, e essa gestão fez questão de estar, no dia a dia do colega, não importando onde o colega estivesse em termos de território nacional. Fizemos campanhas contra tabaco, mudando a concepção, envolvendo, por exemplo, a paixão nacional como torcidas, levando para dentro de estádios de futebol. Fizemos intensa atividade no Congresso quanto à questão desses novos cigarros eletrônicos. Estivemos presentes continuamente combatendo esse grande mal evitável da humanidade. E sem dúvida nenhuma temos aqui que render as nossas homenagens ao professor Alberto, que capitaneou tão bem a Comissão de Combate ao Tabagismo da Associação Médica Brasileira. Um outro ponto importante foi a reestruturação administrativa da Associação Médica Brasileira. Essa começou desde o primeiro dia do nosso mandato. Isso começou com reestruturação de pessoal, começou com reequacionamentos das nossas equipes, tínhamos equipes infladas, isso tudo foi reestruturado, isso culminou numa profissionalização recente do modus operandi de contratação, através de empresas especializadas, através de decisões colegiadas e não mais por indicação de como havia anteriormente. Esse amadorismo que existia levou a uma situação descoberta ainda no começo da nossa gestão e estancada prontamente de uma fraude de desvios milionários de recursos da Associação Médica, que foi descoberta em junho de 2018. Ela ocorria há mais de 10 anos. A funcionária que é responsável e confessa pelo crime trabalhava na instituição há 27 anos naquela ocasião e, sem dúvida nenhuma, foi contratada uma auditoria de renome internacional que fez todo o trabalho, que foi então apresentado às autoridades e foi apresentado ao Ministério Público de São Paulo, encaminhado à Polícia Civil, e ainda processo do Tribunal Regional do Trabalho, posto que a fraude, o crime foi cometido com base num contrato de trabalho, e tudo isso encontra-se em fase acelerada de resolução. Os principais envolvidos já tiveram bens bloqueados,
já tiveram seus sigilos bancários e fiscais quebrados, isso também encontra-se em processo de auditoria, e no Tribunal Regional do Trabalho o processo encontra-se nas suas fases finais e o juiz deve sentenciar, a nossa estimativa, no primeiro semestre de 2021. Portanto, os culpados serão chamados a assumir as suas responsabilidades e, através dos bens que já foram confiscados dos principais responsáveis identificados, nós esperamos que pelo menos uma parte dos danos às finanças da MB seja ressarcida. De qualquer forma, entregamos uma MB sem dívidas, uma MB com 4,2 milhões de reais em caixa, completamente estruturada e pronta para que a nova gestão possa atuar, fazendo face aos novos desafios que certamente ocorrerão nos próximos anos. Outro ponto importante foi a intensa atuação na questão da revalidação dos diplomas. Desde denúncias junto ao MEC, da compra de diplomas, até uma intensa atuação junto ao Congresso Nacional, no nosso site, denunciando aquilo que virou no Congresso, né, a MP dos médicos pelo Brasil transformou-se na MP do Revalida Light, ou seja, as pessoas tentaram burlar o sistema e transformarem-se em médicos através de leis sem a devida comprovação de sua capacidade, e isso realmente foi uma atuação muito intensa, tanto nacional quanto internacional. Estivemos na Bolívia, estivemos no Uruguai, junto à Confemel, justamente estudando essas questões dessas chamadas escolas de garage, em que os egressos não têm sequer atuação, não têm sequer autorização para atuarem nos países onde eles formam e querem, através de leis, sem fazer nenhum teste de exame, nenhuma avaliação de suficiência, atuar no Brasil como se médicos fossem. Isso realmente culminou numa derrubada, num veto do presidente Jair Bolsonaro, que foi mantido por uma intensa atuação parlamentar, graças à Frente Parlamentar da Medicina, que aqui também agradeço, na pessoa do deputado Irã Gonçalves, o seu presidente, mas também todos os novos deputados que atuaram e que nós conseguimos dar essa importante vitória para a medicina nacional, que é assegurar que para exercer medicina no Brasil é através de um diploma válido e, se for obtido fora de uma escola brasileira, que se faça um processo de revalidação através do Revalida. Outro fato bastante importante: em março a MB participou da indicação, foi chamada pelo presidente da República, participou da indicação do ministro da Saúde, no caso do Dr. Nelson Teich. Inclusive tivemos a oportunidade de apresentar para ele as nossas propostas em relação à condução da crise e desde então as portas do Ministério da Saúde tiveram sempre abertas para a MB, fato muito importante e inédito nos últimos anos. Atuamos também conjuntamente com as sociedades e especialidades na defesa do ato médico, como por exemplo, apresentando aqui, protocolando junto com o deputado Irã Gonçalves, o requerimento com todas as assinaturas necessárias para que o PL, o projeto de lei da acupuntura, fosse discutido e votado em plenário e não apenas por acordo de liderança seguindo direto para o Senado, como era o desejo de quem patrocinava aquele projeto e que abria a acupuntura para qualquer profissional superior. Atuamos com os colegas da oftalmologia junto à Procuradoria-Geral da República quanto ao chamado processo de pacotização, que tem traz em si um enorme risco de sucatear toda a estrutura de assistência médica no Brasil, com preços que empacotados ficam abaixo dos custos, um verdadeiro absurdo que nós não podemos permitir. Conjuntamente com os colegas da medicina do tráfego, alertando para os riscos de não especialistas fazendo exames para aqueles que querem adquirir suas licenças para dirigir. Também atuamos bastante conjuntamente na questão da necessidade da representação política. Logo no começo da gestão, estávamos lá no dia 18 de outubro, participando de 17, participando do lançamento da Frente Parlamentar da Medicina, essa frente hoje considerada das mais atuantes, conjuntamente com a Frente Parlamentar do Agronegócio. Então isso para nós é um orgulho, dizer que a nossa frente parlamentar é das mais atuantes no Congresso, conjuntamente com a do Agro, na qual nós nos inspiramos e que foi criada e era gerida por médicos. Vejam só a nossa capacidade de atuar, e a representação política é fundamental, posto que é no parlamento que se discutem aquilo que vai nortear os atos médicos
no futuro próximo, atualmente no futuro próximo. Outro ponto importante foi o nosso firme combate com a questão da corrupção. Né? Não nos furtamos em encontrar e deter a corrupção interna, já mencionada sob a forma da fraude, mas tivemos o prazer de receber o então procurador Deltan Dallagnol, e assinamos a campanha Unidos contra a Corrupção, né, um documento com umas 70 propostas, o maior pacote anticorrupção do mundo. Atuamos diuturnamente em função da carreira médica de Estado, ainda na pauta da MB, pauta recorrente da MB, discutimos, temos hoje o Médicos pelo Brasil, que já representa aí um passo adiante, muito melhor do que o famigerado programa Mais Médicos, mas ainda não é a carreira médica dos sonhos, mas ela continua sendo pauta da MB e nós não nos afastamos continuamente disso, inclusive chegando a entregar pessoalmente ao presidente Jair Bolsonaro a nossa proposta, né? Recebemos em novembro de 2018, quando da segunda edição do programa Mais Médicos, várias denúncias de colegas médicos brasileiros que estavam sendo impedidos, queriam se inscrever no programa, e estavam sendo impedidos, e naquele momento a MB se colocou ao lado deles de todas as formas, imprensa, jurídico, e fizemos com que as portas fossem abertas a esses colegas brasileiros, inclusive que tem sempre aquela história de que falta médico, o médico precisa de condições de trabalho. Onde tem condições de trabalho, existe médico trabalhando. Então, essa pseudo-falta de médico foi combatida duramente nessa ocasião. Inclusive, também, voltando à questão da pandemia, atuamos não só na questão dos EPIs, mas atuamos fazendo a revisão de uma instrução normativa da ANS que impedia a realização de cirurgias eletivas antes de 31 de maio de 2020, que nós julgamos sem embasamento. Isso foi uma vitória, então, para milhares de pacientes que poderiam ter complicações graves se isso não fosse revisto, pois as suas cirurgias não poderiam ser realizadas em prejuízo da sua saúde e prejuízo também dos colegas. Então, isso foi revisto por uma atuação intensa dessa nossa diretoria. Dessa forma, eu gostaria, então, foram breves pinceladas, de agradecer a todos, uma vez mais, pelo apoio, desejar um excelente final de ano, desejar uma excelente gestão à nova diretoria que agora assume a Associação Médica Brasileira, com a tranquilidade, em nome de toda a diretoria, dos que têm o dever cumprido. Fizemos, sim, modéstia à parte, muito bem aquilo que o médico brasileiro nos confiou em 2017. Mais uma vez, muitíssimo obrigado a todos. Um grande abraço, feliz 2021.